Muitos seguidores me perguntam em tom de aflição: Andy, será que é possível montar um home studio sem gastar muito dinheiro? Será que a tecnologia é muito complexa e eu vou ter dificuldade de operar tudo isso? Eu não sou profissional, vale a pena montar um home studio? E a resposta sempre é: calma, calma, calma. É tudo muito mais simples do que parece e eu vou te explicar tudo logo depois da vinheta. Montar um home studio é muito mais simples do que parece, e eu vou listar para você as 4 coisas necessárias para você montar o seu. A primeira pode parecer óbvia, mas muita gente deixa passar batido, que é um computador. Você tem que ter um computador, pode ser um desktop ou pode ser um laptop, não importa. Eu acabo preferindo o laptop pela portabilidade. O seu computador, quanto melhor ele for, melhor ele vai lidar com o áudio. Então, se tiver um bom processador e uma boa memória, você acaba tendo uma máquina que consegue suportar mais funções. A tecnologia evolui de tal forma que hoje até os computadores mais básicos conseguem executar funções que antigamente eram tidas como alienígenas e complexas, né? Então você não tem que esquentar tanto a cabeça se você não tiver o melhor computador do mundo. Trabalhar com áudio não é a mesma coisa que trabalhar com vídeo, por exemplo, que demanda uma carga de processamento de memória muito pesada. O segundo item é um conversor AD/DA. O que é isso? AD é analógico para digital e DA é digital para analógico. Ele pega os sinais e ele converte eles. Na verdade, tudo que eu falei é uma grande expressão bonitinha e rebuscada para placa de som. É isso que vai transformar o sinal de um microfone ou de um instrumento em algo manipulável dentro do computador e posteriormente vai pegar tudo que o computador manipula e gera e vai reproduzir de forma que você consiga ouvir através de caixa de som ou fone de ouvido. A maioria delas hoje é externa e é USB, então você tem a super facilidade de poder só espetar ela no computador, o computador reconhece, às vezes nem driver precisa baixar e ela já está funcionando automaticamente. O terceiro item é uma monitoração adequada. E o que é monitoração? Pode ser um par de caixas de som ou pode ser um par de fones de ouvido. Não recomendo sons estilo estéreo, que você compra tudo em um, que tem entrada para CD, MP3 e tudo mais. Não é realmente uma opção muito adequada, nem os fones de ouvido do celular. Você vai querer investir em monitores de estúdio, de preferência ativos, ou num fone de ouvido de qualidade. O fone de ouvido de qualidade é a opção custo-benefício. E qual é a diferença desses dois itens para os que você compra regularmente em lojas de eletrônicos? É que eles não foram feitos para colorir o som que você ouve. Na verdade, eles tentam te dar uma resposta o mais plana possível, tal do FR, Full Range, todas as frequências, e Flat Response, não colore o som. Dessa forma, o que você está ouvindo é exatamente o que está sendo reproduzido e você pode mixar da maneira adequada sem necessariamente ter que compensar um desvio de frequência das caixas. Se você está curtindo o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, ativando o sininho, ou no Facebook, curte a página e clica lá na parte de seguir em ver primeiro. Dessa forma, você não perde novidade nenhuma quando eu postar material novo. E o último, porém não menos importante, o quarto item é um DAW. DAW. O que é isso? É uma workstation de áudio digital, vulgo programa de gravação. É nele que você vai gravar o som que você está gerando e poder manipular ele depois para se ouvir, para estudar, para produzir vídeos para o YouTube, enfim, fica a seu critério. Programa bom geralmente é programa pago e eles, via de regra, não são muito baratos. Porém, lá no segundo item, nas interfaces de áudio, muitas das mais baratas vêm com versões simples de programas clássicos de mercado. Ou seja, quando você adquirir sua interface de áudio, via de regra, você já vai poder instalar um programa e sair usando ela. Você se acostumar com ele é muito mais importante do que você ter aquele que a pessoa A, B ou C falou que é o melhor. Na verdade, eles são todos muito parecidos e, em sua maioria, têm funções muito semelhantes. O que importa é o seu conhecimento dele e o quanto você vai aproveitar as funções que ele oferece. Vou colocar um quinto item como bônus. Na verdade, ele vai definir a maneira como você vai gravar. Se você é um sujeito mais velha guarda, que não quer abrir mão de um amplificador valvulado ou de um amplificador transistor que seja, e dos seus pedais, eu sugiro que você compre um microfone. Há diversas opções mais baratas no mercado, não precisa ser os clássicos, mesmo porque eles podem ser um pouco mais custosos, e ali você vai apontar o microfone para a fonte sonora que você gostaria de gravar. Se você é um cara que se liga mais em tecnologia e quer uma versatilidade maior, seja para poder gravar ou praticar em total silêncio, utilizando só a interface de áudio e o fone de ouvido, eu recomendo que você adquira um software simulador de amplificador e pedais. Para quê? Para que você consiga espetar sua guitarra na interface de áudio e matar completamente qualquer som externo, ganhar um controle de volume muito maior e ter a facilidade de poder manipular o seu som depois que ele for gravado. O microfone te dá sons mais específicos, porém é mais difícil de manipular, enquanto que se você gravar direto na linha, você pode fazer a gravação e mudar o amplificador depois, ou mudar os pedais, os efeitos,
enfim. Eu recomendo a série Bias da Positive Grid, que eu já uso há algum tempo e tenho curtido bastante, tendo resultados muito interessantes. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo da série de dicas rápidas, dessa vez de um tema que me pediram muito no Instagram. Então, eu espero que tenham gostado. Se você curtiu, clique em curtir, se inscreve no canal ativando o sininho para não perder novidades, deixa nos comentários o que você achou e sugestões para próximos vídeos. É um prazer enorme produzir esse material para vocês. E se você tem algum brother que gostaria de aprender mais sobre home studio, porém não quer gastar muito dinheiro, manda esse vídeo para ele que eu aposto que ele vai se amarrar. Ao mesmo tempo, não esquece de me seguir nas redes sociais, tem um painel com todas elas aqui embaixo, em particular no Instagram, onde eu compartilho tudo que eu estou fazendo em tempo real, para você não perder quando tiver vídeo novo e também ver o por trás das cenas, os bastidores. Se você gosta da minha maneira de explicar e quer ser meu aluno, você pode entrar em contato comigo através de centromusicalendeferreira@gmail.com. O e-mail tá logo aqui embaixo na descrição do vídeo para você clicar. Vai ser um prazer enorme montar um plano de aulas personalizado para você, com os temas que mais lhe são interessantes e auxiliar na sua jornada. Forte abraço e até a próxima!